Olá, alunos! Hoje nós temos mais uma aula de matemática e hoje nós vamos estar falando sobre os números. Como que a gente forma números maiores que 9? Então vamos lá. Os números que nós conhecemos e que nós usamos para formar qualquer outro número são esses: o número 1, o número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, número 8 e o número 9. Com esses números, nós formamos todos os outros números. Como vocês já sabem, os números eles são infinitos. E como será que a gente faz para representar os números maiores que o 9? Vamos ver como é que isso acontece? Eu tenho um segredo disso. Então, vamos ver qual é o segredo para escrever os números maiores que 9. Este é o número 0. Ele vai nos ajudar muito nessa tarefa de escrever qualquer outro número. E a palavra-chave é para a gente descobrir como que a gente escreve somente com esses números, todos os outros números. A palavra-chave é lugar. O lugar aonde o número está, ele vai ter um valor. Aqui a professora colocou para vocês um exemplo. Então, se vocês forem ver aqui, ó, deixa a professora pegar a caneta. Vocês vão ver aqui, nós temos algumas laranjas. Como que a gente faria para contar as laranjas? Eu posso contar de um por um, mas ia demorar muito. Então, a gente criou uma forma que seria fazer montes, agrupamentos de 10. Então, aqui eu agrupei 10 laranjas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E circulei. Então, eu circulei 10 laranjas. Aqui sobraram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só que eu não vou circular. E por que eu não circulo? Porque não formou um grupinho de 10. Então, nós precisamos fazer grupinhos de 10. Então, por isso que aqui embaixo está escrito assim, nós temos 10 laranjas e sobraram 7 laranjas. Mas, nós conseguimos fazer qual o número que ficou. Então, olha lá, 10 laranjas. 10 laranjas é a mesma coisa se eu estiver dizendo uma dezena. Tá vendo aqui, ó, a palavrinha dezena? Já tem aqui dentro dela o 10. Então, uma dezena. Então, este 1 aqui está representando o número 1 de um montinho de 10. Representa um montinho de 10. Agora, olha lá. Sobraram quantos? 7 laranjas. As laranjas, nós vamos mostrar aqui, então, são 7 laranjas soltas, né? Então, nós falamos que nós temos 7 unidades, quer dizer, 7 laranjas soltas. Com essas informações, eu consigo formar um número, então, 17. Olha só, este 1 aqui é um da dezena, significa que eu tenho um grupinho de 10 aqui. Este 7 aqui das 7 unidades, significa que eu tenho 7 unidades. Então, 10 mais 7
formou o número 17. Então, o segredo é a gente saber, então, qual o valor do número na posição que ele ocupa. A professora colocou aqui o U, que significa unidade, que é o número que vale o valor dele mesmo. E a dezena, que são os montinhos de 10. Então, para eu saber quantos montinhos de 10 eu tenho naquele número. Então, dizemos que nós temos 17. Então, aqui está dizendo que eu tenho um montinho de 10 e tenho 7 unidades soltas. Aquele montinho de 10, eu transformei ele numa barrinha que representa o 10. Aqui dentro dessa barrinha é como se a gente tivesse 10 cubinhos aqui dentro. Então, aí esse cubinho, eu falo que ele vale 10. Por quê? Ele tem 10 quadradinhos dentro dele. Então, olha só. O número 10, a gente pode representar ele, então, por uma barrinha. O número 11, ó. Percebe que na dezena tem somente o número 1, falando que eu tenho uma barrinha de 10? Só tá mudando aqui nas unidades. Então, olha só aqui, ó. Uma dezena mais um quadradinho, eu formo o número 11. Uma dezena mais 2 quadradinhos, eu formo o número 12. Uma dezena mais 3 quadradinhos, eu formo o número 13. Uma dezena mais 4 quadradinhos, eu formo o número 14. Uma barrinha mais 5 quadradinhos, eu formo o número 15. Uma barrinha mais 6 quadradinhos, eu formo o número 16. Uma barrinha mais 7 quadradinhos, eu formo o número 17. Uma barrinha e 8 quadradinhos, eu formo o número 18. Uma barrinha mais 9 quadradinhos, eu formo o número 9. Então, hoje a nossa aula termina por aqui, mostrando como a gente começa, então, a formar os números maiores que 9.